Olá, conforme prometemos, neste mês de setembro, estaremos falando para vocês um pouquinho sobre a relação da aprendizagem com algumas dificuldades, transtornos, dicas e sugestões de como lidar durante todo esse processo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a aprendizagem especificamente. Para entender todo esse processo, nós primeiro temos que entender o que é a aprendizagem. Muitas pessoas pensam que a aprendizagem é simplesmente ler e escrever. Então, eu só tenho que saber fazer isso. E se esquecem, ou às vezes não sabem mesmo, que a aprendizagem ela perpassa por várias competências, por várias habilidades e que ela precisa desse estímulo, desse desenvolvimento para que ocorra de uma maneira saudável e com desenvolvimento eficaz para a criança e para o adolescente. Então, nosso objetivo aqui não é nem de falar coisas muito complicadas, muito confusas, e sim de falar de uma maneira bem calma, bem tranquila, bem acessível para que você possa entender e ajudar o seu filho, a sua filha, o seu aluno, tá bom? Claro que tem assuntos, algumas situações que a gente vai usar alguns termos um pouco mais complicadinhos, porque eles têm a ver com o distúrbio, com o transtorno, mas depois a gente fala numa linguagem um pouco mais branda, para que isso possa ficar um pouco mais claro. Então vamos lá. A aprendizagem, ela é um processo de mudança comportamental obtido da experiência construída por fatores emocionais, neurológicos, relacionais e ambientais. O que é isso? Quer dizer que a criança ela aprende em várias situações, em vários ambientes e de várias maneiras. Como que eu posso exigir de uma criança que ela tenha o hábito da leitura, se na sua casa, a sua família não tem esse hábito, para eles não é comum, não é normal. Isso para ela não vai fazer tanto sentido, ela não foi acostumada, habituada com isso. Então, a questão do desenvolvimento da aprendizagem, ela perpassa também por aquilo que a família vivencia, aquilo que é importante para a família, aquilo que a família coloca como prioridade, aquilo que a família trabalha mesmo no desenvolvimento. A relação que a criança tem com essa aprendizagem e, é claro, por fatores neurológicos, alguma dificuldade, algum distúrbio, algum comprometimento que faça com que ela tenha dificuldade para esse aprendizado. Então, aprender é o resultado da interação entre estruturas mentais e o meio ambiente. São habilidades e competências, comportamentos ou valores adquiridos ou modificados, como resultado de estudo, experiência, formação, raciocínio e observação. Elaine, o que é isso? Às vezes a gente fala assim, nossa, a vida inteira eu fiz tal coisa dessa maneira. Aí numa palestra, conversando com uma amiga, um amigo, ele falou que faz de uma outra maneira e eu fiz e deu certo. Então, a aprendizagem, ela tem várias maneiras, várias formas, vários mecanismos para se aprender. Cada pessoa tem o seu. A minha maneira de aprender não é igual à sua. A minha maneira de interpretar as coisas não é como a sua. Por exemplo, você vai a uma igreja, aí tem um texto bíblico. Aquele texto bíblico é o mesmo. Eu ouço e tiro uma informação. Eu entendo de uma maneira. Você ouve e entende outra coisa totalmente diferente. Outras pessoas ouvem e entendem de formas variadas. Tá errado? Não. Foi a interpretação que eu tive, foi aquilo que no momento aquelas palavras quiseram dizer para mim. Então não está errado, foram as maneiras de interpretar que foram diferenciadas. O texto em si é o mesmo, mas as várias interpretações que ocorreram são de acordo com as experiências que cada um tem. Eu não posso exigir que o outro entenda da mesma maneira que eu, porque ele não tem a mesma vivência que eu. Ele não teve as mesmas experiências que eu tive. Então aquele texto para mim pode falar muita coisa,
quanto não pode não dizer quase nada. E para o outro ele pode ser algo assim, inovador, um divisor de águas, que a partir daquele texto ele mude a sua vida em alguma situação. Então nós temos que ter cuidado que com a criança é a mesma coisa. Ela tem que experimentar, ela tem que fazer para que aconteça essa aprendizagem. Tem pais que têm tanto cuidado com os filhos, mas tanto cuidado, que quase que colocam eles numa redoma e não deixam que eles cresçam, que eles se desenvolvam. A criança, para aprender, ela precisa experimentar, ela precisa fazer. Se você vai fazer uma atividade com o seu filho, você dá a resposta para ele, você está podando o seu filho de raciocinar, de desenvolver, de crescer, de achar saídas, achar alternativas. Então você não está ajudando o seu filho, você está atrapalhando e muito. Se você coloca o sapato no seu filho, o tênis, a roupa, penteia o cabelo, escova o dente, você não está ajudando ele a se desenvolver, a se tornar autônomo. Você está vivendo por ele e vai chegar no momento em que você não vai mais poder viver por ele e ele não vai saber sobreviver sozinho. Então, a maneira de você ajudar seu filho é permitindo que ele se desenvolva, ele aprenda. Para a gente aprender a caminhar, nós não temos que cair, aí a gente tropeça, vai segurando nas coisas, até você conseguir levantar e caminhar sozinho. É um processo, é a aprendizagem. Então, na questão educacional não é diferente. Você precisa errar para aprender. Você erra hoje, o professor, o pai, a mãe corrige, aí o cérebro vai dizer, não, tá errado. Aí você erra amanhã de novo, então já sei que não é dessa maneira. Se você faz por ele, o cérebro dele nunca vai entender que aquilo tá certo ou tá errado. Não foi ele que vivenciou, foi você que fez por ele. Então vamos ter cuidado com isso, porque para você ajudar o seu filho, você tem que deixar ele crescer, se desenvolver e criar as suas próprias experiências. E aí, quando a gente fala da aprendizagem, como eu disse, né, não é só simplesmente ler e escrever. A aprendizagem está dividida no nosso cérebro em vários setores, que nós não vamos entrar em detalhes hoje, em várias habilidades para que ela possa ser apreendida. Então eu vou falar para vocês as 7 habilidades da aprendizagem, que o ideal é que cada um de nós pudesse desenvolvê-la. Claro que não no nível assim, master da coisa, porque tem habilidades que a gente não tem, então a gente pode aprender, pode fazer uma coisa e outra, mas nunca vamos chegar no nível de alguém que já tem uma facilidade muito maior. E à medida que for falando aqui, vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Então, a aprendizagem espacial, ela é fundamental, os estímulos visuais. Então, eu estou vendo, geralmente são ligadas a formas, objetos, projetar imagens mentais. Então, o visual faz com que eu absorva melhor o conteúdo. E aí você vai dizer assim, Elaine, como que funciona isso? Se eu falar para vocês aqui agora, imagine uma cadeira. Todo mundo vai imaginar uma cadeira, porque você já viu uma cadeira em algum momento. Só que a minha cadeira pode ser de plástico, a sua pode ser de madeira, a do outro pode ser de metal, de ferro, de bambu com junco, que é aquele material mais artesanal. E aí você vai me dizer assim, Jama, quem que não sabe o que é uma cadeira? Para quem nunca foi apresentado uma cadeira, ele não vai saber. Ele não vai conseguir visualizar, formular o que é uma cadeira. Por exemplo, essa de junco, de bambu, eu sei porque eu trabalhei com material relacionado a isso. Então, se faziam objetos de bambu e junco. E aí, para as pessoas que nunca viram uma cadeira de bambu e de junco, ele vai falar assim, como é que é isso? Como que o bambu, ele se curva, ele tem curvas, ele molda, ele é reto, como é que é? Porque a pessoa nunca viu. Então, para ela é difícil imaginar. A partir do momento que ela conhece, que ela já viu, ela, sim. Então, eu já vi cadeiras vermelhas de plástico, um plástico mais grosso, um plástico mais fino, mais resistente. Não, eu nunca vi uma cadeira vermelha, então eu não vou conseguir imaginar ela. Então, para que a criança
Desenvolva essa sua aprendizagem espacial. Quanto mais coisa você apresentar para ela, mostrando, visualizando, falando, dando o nome correto, melhor para ela assimilar, tá bom? Físico, essa foi a primeira, tá? Espacial. Físico-sinestésica. São as atividades corporais, os seus movimentos e as suas sensações enquanto você executa uma ação. Você está fazendo uma caminhada, uma corrida, tá? Na academia. O que acontece com o seu corpo? Os batimentos cardíacos, né, aumentam, aceleram, você soa, você tem um cansaço um pouco maior, a sua respiração fica um pouco mais ofegante. Então, assim, isso eu estou dando um exemplo mais para adulto, da questão da atividade física. Mas para criança, o gesto de escrever e de ler, ele também ele perpassa por essas sensações, por esses movimentos. Se a criança está escrevendo, ela gosta desse movimento de escrever, ela vai fazer aquilo com prazer. Se ela sentir dor por alguma dificuldade motora, por algum empecilho que tem, aquilo para ela vai ser doloroso, vai ser desgastante. Se ela gosta de ver as letras, as imagens, os desenhos, os números, ela vai ver, ler com prazer. Se ela tem algum problema na visão, aquilo vai ser ruim, porque os olhos vão ficar doendo, apertando, cansado, a cabeça vai doer. Então aquilo para ela vai ser desgastante. É ruim, aquela leitura, aquela ação é desagradável. Então nós temos que ter esse cuidado para entender como que isso para as crianças está sendo representado. Se ela tem alguma dificuldade, para que essa dificuldade seja observada e tratada para que ela consiga ter o seu desenvolvimento. Elaine, para que eu vou precisar dessa físico-sinestésica? Ela é geralmente muito utilizada em dançarinos, atletas e profissionais da área da saúde. A questão do equilíbrio, de saber como colocar o seu corpo, como se mover. Elaine, eu não vou ser nada disso, então eu não preciso de nada disso, engano seu. Deixa eu voltar um pouquinho. Já imaginou um médico fazendo uma cirurgia que ele não tem domínio, controle do seu equilíbrio, da sua mão? Não vai dar certo. Um enfermeiro, quantas vezes a gente já foi para colher, né, coletar sangue, para fazer algum exame, e aí a gente fala assim, nossa, a pessoa furou 1, 2, 3 vezes e não conseguiu, né, achar a veia. Nossa, a pessoa deu uma injeção, tem a mão pesada. Então são tudo isso habilidades que a pessoa pode melhorar para que isso não ocorra. E aí sim, agora voltando, ela ainda não vou ser nada disso. Eu não vou ser dançarina, eu não vou ser médico, eu não vou ser atleta. Tá, mas você precisa caminhar. Você precisa fazer movimentos. Você precisa mexer com o braço, com a mão, com o pescoço, com as pernas. E aí é muito legal, eu tô vendo uma série que fala do desenvolvimento dos bebês. Desde, né, da gravidez, do nascimento, né, os primeiros anos e tal. E aí eu aprendi uma coisa que eu não sabia. Para mim, acho que para uma boa maioria, a criança ela começa a se desenvolver para andar para os 9 meses, 1 aninho, que já está engateando, e aí levanta e vai andando. Nesta série, eles mostram bebês recém-nascidos, com 1 dia, 2 dias de vida, e aí você coloca a criança de pé, e aí automaticamente ela já vai dando os passinhos. Então eu achei muito interessante isso, porque eu não fazia ideia de que isso pudesse acontecer com a criança que acabou de nascer. A gente tem até um mau cuidado, né, para pegar e tal. E as experiências estão mostrando assim, que o cérebro dele já diz assim, ó, você precisa fazer esse movimento. Estou dizendo com isso, gente, que a criança de 2 aninhos vai sair andando por aí? Não, mas isso já está inserido nela, ela já sabe que com o tempo ela vai fazer. Então é essa habilidade, é essa aprendizagem, essa competência aqui de fazer com que ela caminhe. Então nós precisamos dessa habilidade para caminhar. O nosso cérebro não fica assim, um pé para frente, agora o outro, um pé para frente. Isso vai sendo feito naturalmente no dia a dia e a gente nem dá conta, nem se percebe que a gente tem esse processo, tá? Mas o nosso cérebro está fazendo isso, né? Da gente poder caminhar, de mexer com o braço, né? De fazer várias coisas nessa questão dos movimentos. E aí, a terceira, interpessoal.
a interação com os outros, com as outras pessoas, e saber lidar com essas diferenças, superar os conflitos, em saber lidar com outro ser humano que é totalmente diferente de mim. Então, saber entender os erros, saber entender as dificuldades que as pessoas têm. E aí tem uma coisa muito legal em tudo isso. A gente fala assim que toda situação ela tem o positivo e o negativo. Você enxergar no outro, na outra pessoa, um exemplo daquilo que você ou quer ser ou não quer ser. Se a pessoa tem algo muito legal, você fala, nossa, vou seguir esse exemplo, vou agir dessa maneira e tal, porque é muito bom. Se a pessoa é muito ruim, faz coisas muito desagradáveis, você vai falar assim, ó, desse jeito aí eu não quero. Então, até aquilo que a pessoa faz de errado serve para exemplo, para que você não cometa o mesmo erro. Então, tem pessoas que têm uma facilidade muito grande para interagir, para socializar, para conversar, para fazer amizades, e tem pessoas que não. Aí entra no intrapessoal, pessoas que não têm essa facilidade de lidar tanto com o outro, que são mais fechadas, né, que não gostam muito de se abrir, de conversar, de se expor. Essas pessoas, elas têm essa dificuldade em lidar com o outro, mas ela tem uma facilidade, ela tem plena consciência de si, daquilo que ela quer, daquilo que ela precisa procurar, almejar, daquilo que ela quer alcançar. Então essa pessoa, ela sabe muito bem como lidar com as suas limitações, com os seus conflitos. E aí a gente chega num ponto, se eu não sei, se eu não me conheço, se eu não sei daquilo que eu sou capaz, aquilo que eu dou conta de fazer, aquilo que eu não dou, como que eu vou entender o outro? Como que eu vou conhecer o outro? Então eu preciso sim me conhecer para poder conhecer o outro. Estou dizendo com isso que todo mundo tem que ser mais fechado? Não, mas é você saber que para você conhecer, aceitar o outro, você também precisa se conhecer. Você também precisa reconhecer em você as suas qualidades, os seus defeitos, os seus limites, até onde você vai, até onde você não dá conta de ir. Isso, gente, não é vergonha nenhuma. A gente falar assim, ou a gente pensar assim, nossa, eu não dou conta de fazer isso, não dou conta nesse momento, nessa hora, mas eu vou buscar alternativas, eu vou buscar saídas para que eu melhore nisso. Amanhã, depois, daqui a um mês, eu posso melhorar nisso, ok? Então não é vergonha nenhuma a gente não saber fazer alguma coisa, a gente não ter conhecimento de alguma coisa, e o problema é ficar estagnado, é não correr atrás das mudanças e da aprendizagem. Agora, a partir do momento em que hoje você não sabe, mas você vai mudando isso no seu dia a dia, você vai ampliando isso e buscando melhorias, já tá legal. O que não pode é você ficar mesmo sem resolver nada disso. A quinta, que é a linguística, é essa capacidade de se expressar tanto na fala quanto na escrita. Vocês já viram pessoas assim, professores que são gênios, são expert, mas eles sabem fazer, passar lá a matéria e tal, mas eles não conseguem explicar. Na hora que eles vão falar, é muito complexo, é uma dificuldade muito grande, e aí você acaba não entendendo nada. E aí tem pessoas que vão e conseguem se expressar bem, fala, te explica, você fala, poxa, mas é isso, é tão simples, eu consegui entender. Então tem pessoas que ela tem essa facilidade para falar bem, tem essa clareza, consegue dominar bem, passar bem isso para as pessoas, mas não consegue escrever. A escrita dela é confusa, é embolada. Eu sou assim. Eu consigo falar um pouco melhor, mas às vezes quando eu coloco no papel, para mim está muito claro. Eu coloquei e eu coloco muito em tópicos, então uma palavra consegue fazer com que eu lembre do que é que eu quero falar, o que aquilo quer dizer para mim. Então eu consigo falar, mas na minha escrita você pega e fala assim, não estou entendendo nada. O que é isso? O que você quer dizer? Nossa, não dá coisa com coisa, né? Lé com cré. Então, assim, eu tenho essa dificuldade. Então, tem pessoas que têm a dificuldade para falar, não conseguem se expressar bem, com clareza, e tem pessoas que têm a dificuldade de escrever. E tem pessoas que têm as habilidades nas duas, conseguem tanto falar quanto escrever muito bem. Aí entram, né,
os jornalistas, repórteres e escritores. Eles têm uma facilidade de articular as ideias e transmitir com clareza. Elaine, para que eu preciso dessa habilidade linguística? Quem tem essa habilidade, ele aprende muito facilmente qualquer outro idioma, porque ele tem essa facilidade, ele tem esse potencial. Então, às vezes, a gente não tem essa facilidade, essa habilidade da aprendizagem linguística, então por isso que a gente tem tanta dificuldade. A sexta, lógico-matemática, o próprio nome já diz, facilidade em lidar com números, cálculos, gráficos, raciocínio lógico, identificar padrões e solucionar problemas. Esses são muito usados em engenheiros, físicos e matemáticos. Elaine, eu não quero ser nada disso. Não vou ser engenheiro, não vou fazer nada disso, mas você precisa. Você precisa para saber, no seu dia a dia, lidar com a questão de dinheiro. A pessoa te pagou e aí você tinha que voltar um troco, quanto que você tem que voltar, eu tenho que fazer uma compra, eu tenho tanto de dinheiro, o que eu posso gastar, o que eu não posso, o meu salário é tanto, o que no mês dá para eu comprar, dá para eu fazer, não dá para eu fazer. Então, essa lógica matemática a gente utiliza todos os dias, em todas as situações. Então, a gente precisa dela. Então, é muito importante para que você tenha esse desenvolvimento, essa habilidade. De novo, não a ponto de ser aquele gênio falou as coisas e você já mentalmente faz todos os cálculos. Sabe? Que bom, né? Se conseguir fazer, ótimo, melhor ainda. Mas não nesse nível, mas sim de uma maneira que você consiga resolver, solucionar os problemas que tem. Por exemplo, nós estamos num período de pandemia. Uma boa maioria das pessoas tiveram salário reduzido, os preços de tudo estão aumentando. Então, e aí? O que você vai fazer com um salário menor e tendo que manter as suas coisas? Então eu vou ter que cortar isso, isso e isso para que o meu salário dê até que as coisas se normalizem. Então, isso é um cálculo matemático. Isso é você achar saídas, resolução para um problema, ok? Então, cabe a todos nós, é importante para todos nós. E a sétima, que é musical. Aptidão para absorver melodias e ritmos. Ele tem uma audição apurada e compreende bem textos e verbaliza com facilidade. Não quero ser músico, mas você precisa também ter essa habilidade para você saber ouvir, escutar bem o seu filho, a sua filha, principalmente o seu aluno. Às vezes o seu aluno em sala de aula está te falando as coisas, está dando pistas do que você pode fazer para ajudá-lo, do que você pode fazer para resolver uma dificuldade, um problema que ele está tendo, que você não escuta. E escutar, gente, vai muito além do simples gesto de escutar. É escutar, ouvir as palavras e entender o que aquelas palavras estão querendo dizer, ok? Então, eu posso ouvir alguma coisa e você pergunta, o que você ouviu? Não lembro, porque você não estava atenta àquilo. Então, você ouviu, mas você não decodificou, você não entendeu o que aquela informação queria dizer. Então, ouvir vai muito além só do gesto de escutar. É ouvir, é entender o que aquela informação quer me dizer. Então, é claro que essa aptidão é ótima para quem quer trabalhar com música. E aí, vocês já ouviram as pessoas falarem assim, nossa, fulano nunca teve aula de violão e ele consegue tocar de ouvido, ele consegue ouvir outra pessoa tocando e aprender. Então, essa habilidade dessa aprendizagem ele tem mais apurada do que muitos de nós. E tem alguns de nós que não vamos ter essa tão apurada de jeito nenhum. Alguns que vão entrar em aulas para aprender a tocar algum instrumento, vai conseguir, mas vai ficar meio limitado naquilo. Então, o que eu quero dizer com isso? Todos nós precisamos ter todas essas 7 habilidades, porque isso é para o nosso desenvolvimento enquanto pessoa. Tanto desde pequeno, a ser estimulado, a ser orientado, a ter gosto por cada coisa dessa, para que o seu desenvolvimento seja pleno. Quanto já na fase adulta. Nós talvez não tivemos essa informação antes, então hoje eu vou correr atrás de alguma coisa que vai me ajudar a desenvolver melhor essas habilidades.
Beleza, então nós falamos um pouco dessas 7 habilidades da aprendizagem que todos nós necessitamos ter e principalmente para serem estimuladas na criança desde pequeno. Então vamos falar agora um pouquinho das dificuldades que acontecem. As dificuldades na aprendizagem, elas podem ser por N fatores. Elas podem ser por uma defasagem referente ao processo ensino-aprendizagem, criando lacunas. Vocês vão ouvir falar ao longo deste período de lacunas pedagógicas. Essas lacunas foram no período em que a criança era para aprender, ser estimulada em alguma atividade, ela não foi por qualquer outro problema, ou ela não estava tão preparada e aberta para receber essa informação e passou meio sem profundidade. Então, ela ficou com essa lacuna. Então, as dificuldades na aprendizagem podem ocorrer por causa dessas lacunas, que são facilmente resolvidas mediante metodologias, uma boa orientação, atividades que vão preencher esses espaços dessas lacunas, vão auxiliar para que esse aprendizado ocorra. Claro que isso se for só uma dificuldade. Se for uma defasagem por problemas de transtornos, de distúrbios, serão outras intervenções, outras metodologias para que seja sanado ou amenizado este problema. Eu sempre digo que o ensino ele é igual à alimentação. Quando a criança nasce, você dá para ela o leite materno, pelo menos uma boa maioria. A gente sabe que tem mães que não conseguem produzir o leite e dão outro, mas de acordo com a recomendação médica e que é apropriado para recém-nascidos. Então, geralmente é o leite materno, e aí com o tempo você vai dando um chazinho, um suquinho, uma fruta, uma papinha, até que venham os alimentos sólidos. Na educação é a mesma coisa. A criança, ela é estimulada desde pequenininha a se movimentar, a falar, a reconhecer as letras, os números, os objetos, aí depois aí juntando essas letrinhas e formando sílabas, juntando as sílabas e formando as palavras, até chegar em todo o processo de alfabetização. Então, ele é uma etapa. Então, não adianta você querer pular essas etapas. Você não pode pegar a criança com 1 aninho e querer ensinar para ela japonês, russo. Não estou dizendo que ela não vai aprender, porque, como eu disse, assim, a criança, tudo que é ensinado, estimulado, ela consegue. Mas não é o momento para isso. Então, vamos respeitar as etapas do desenvolvimento da criança e mais para frente a gente vai colocar aqui um pouco dessas etapas. E aí, lembrando, gente, que cada pessoa é de um jeito, cada ser é único. Então, a maneira como eu aprendo não é a maneira como você aprende. A maneira como a criança aprende não é como a outra. Não fique comparando o seu filho. O meu filho tem 3 anos, o meu sobrinho tem 3, o meu sobrinho faz isso, o meu filho não faz. O seu filho é outra pessoa, é outro ser. E aí, os estímulos que o seu sobrinho teve, talvez o seu filho não teve. Então, não compare. É claro que a gente tem um comparativo, né, que foi até Piaget que fez essa tabulação, né, das fases do desenvolvimento, mas é para a gente ter uma base e não dizer assim, se não tiver aqui, tá errado. A gente tem que avaliar várias situações referentes a isso. O estímulo que a criança teve, o desenvolvimento, o processo dela de saúde, como é que foi. Então, são várias situações que interferem nesse desenvolvimento, nessa aprendizagem. Então, não fique comparando o seu filho ou sua filha com outras pessoas, e sim, estimule. Faça com que ele tenha um desenvolvimento adequado, tá? Então, o seu filho não é o filho do outro. O seu filho não é igual ao outro. Tá? Então, vamos ter cuidado com isso, para a gente nem frustrar os nossos filhos e a nós mesmos, né? De falar assim, nossa, mas o filho de fulana já está andando com 5 meses, o meu tem 1 ano, não andou.
Você está fazendo, né, o estímulo adequado? E se a criança não está, é o tempo dela, é o momento dela. Então vamos esperar. Claro que sempre observando, porque aí pode ter algum fator, né, de questão da coordenação motora que dificulte, então tem que ser olhado, avaliado, tratado, mas assim, vamos ter cuidado com esses comparativos, tá? Só a questão da idade não quer dizer que elas têm que fazer as mesmas coisas. Então, beleza. Então, todas essas metodologias, as dificuldades, elas podem ser sanadas com boas metodologias adaptadas à necessidade de cada pessoa. Como eu disse, cada uma de um jeito, então as metodologias são adaptadas de acordo com cada realidade. E aí vamos para as dicas. Nós temos algumas dicas, e aí vocês vão ver que no decorrer das informações, tem dicas que elas vão se aplicar para todas as situações. Elas são boas para tudo. Então, não quer dizer que você fez uma hoje e que depois você não possa fazer essa de novo numa outra situação. Não, são dicas que são pertinentes para todas as etapas. A primeira é você identificar, reconhecer qual a dificuldade que o seu filho tem, seu filho, sua filha, seu aluno. Qual é essa dificuldade? É a dificuldade de falar? Vamos estimular a fala. Tem algum problema mais sério? Vamos procurar um fono para poder estar olhando, estar verificando. A dificuldade de se locomover? Vamos olhar então para ver se tem algum comprometimento motor. Então, assim, identifique primeiro o problema. Como que você vai sanar um problema? Como que você vai solucionar o problema se você não sabe qual é? Então, tem um ditadinho que ele fala assim, não é nenhum ditado, é uma frase, né, do filme, do desenho, da Alice no País das Maravilhas, o gato que diz assim: se você não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. Então, se você não sabe o problema que a criança tem, qualquer coisa que você fizer serve, que não é o problema, você não está solucionando aquele problema. Então, a primeira coisa é identificar, reconhecer qual é o problema, qual é a dificuldade. O segundo é: evite brigas, gritos, bater na criança na hora que ela está fazendo alguma coisa ou que é de estudo ou está fazendo alguma coisa errada. Essa agressividade, ela só causa mais traumas e bloqueios para o desenvolvimento da criança, e que lá na frente vão ser muito mais difíceis de serem resolvidos do que se simplesmente for só uma dificuldade. Então, assim, faça com que a aprendizagem da criança seja legal, seja agradável. Não fica gritando, xingando. Eu sei que às vezes é difícil, eu também sou mãe, eu tenho 2 filhos, e eu sei que nem sempre a gente está com a cabeça muito tranquila, está muito sossegada, mas gritar, bater, ameaçar não vai ajudar o seu filho ou a sua filha em nada no desenvolvimento, só vai prejudicar. Então tenha cuidado com isso. Busque apoio na escola, né, o apoio pedagógico com o professor, converse, veja as dificuldades que tem. A gente sabe que esse período agora está em pandemia, então eles estão em casa e não na escola, e aí você está tendo a oportunidade de ver muito mais de perto as dificuldades que o seu filho e sua filha apresenta, e aí quando você for falar com o professor, você vai ter essa assimilação muito melhor, ou quando o professor for te falar das dificuldades, você vai conseguir entender porque você estava aqui em casa com ele vivenciando essas dificuldades. Então converse com o professor e tentem encontrar juntos uma melhor saída, uma melhor metodologia para auxiliar o seu filho ou sua filha no desenvolvimento. E aí, se em último caso isso aí não deu certo, procure um profissional especializado para ajudar nas intervenções diretas nessa dificuldade, que é o psicopedagogo, em alguns casos de traumas, de bloqueios, o psicólogo, e na questão da fala, do desenvolvimento, o fono, e em alguns casos motor, até outros especialistas. Então procure, não fique, gente, protelando, adiando resolver problemas, porque às vezes é uma coisa simples que você consegue, com uma intervenção adequada, resolver agora. A criança, quanto mais cedo começar, melhor é o desenvolvimento dela. Então, consegue resolver agora para evitar problemas futuros. Se deixar para ficar uma coisa muito longa, muito distante,
às vezes você não vai obter o resultado que poderia ter sido se fosse logo no início. Então não vamos ficar protelando. Não dá conta de resolver? Procure quem possa te ajudar. Isso não é vergonha para ninguém. Vergonha é você ficar parado de braços cruzados, vendo seu filho e sua filha com problema e não resolver. É responsabilidade sua, enquanto adulto, enquanto pai, mãe, responsável legal, provedor da criança, em auxiliá-la nas suas dificuldades e necessidades pontuais. A responsabilidade é sua, tá bom? Então, procure, se informe, corra atrás para ajudar o seu filho no desenvolvimento. É preferível perder, né, alguma coisa agora, que seja de investimento, que eu nunca digo que investimento para filho é perdido, mas tudo bem. É preferível gastar algo agora, para que lá no futuro ele não tenha problemas maiores, tá? Ele, ela, né? Então, para que não tenham problemas maiores. Então, pense no seu filho como um ser em desenvolvimento. Então, você é responsável diretamente por esse desenvolvimento. Estimule, oriente, acompanha, faça ser algo prazeroso. Tudo bem, você não gosta de leitura, mas nem por isso você precisa ficar dizendo isso para o seu filho. Estimule ele a ler. Elaine, mas aí ele vai ficar falando, por que eu não leio? Porque eu não fui estimulada. Na minha época eu não tive essa oportunidade. Seja franco com os seus filhos. Seja sincero. Eu não gosto muito de ler, mas você pode ser diferente de mim. Você pode fazer de uma outra maneira. E se eu me desenvolvi até aqui dessa maneira, você pode então ir muito além. Então, faça isso. E conte histórias, conte historinhas para os seus filhos. Peça para que eles recontem essa historinha e inventem outras histórias. Estimular a criatividade da criança, o pensamento lúdico, auxilia muito na hora que ele for fazer uma redação, na hora que ele for fazer uma historinha, e ele vai conseguir produzir isso com muito mais facilidade. Tudo que a gente apresenta para a criança, no sentido de que ela vai ampliar o seu repertório, a sua fala, a maneira como ela vai expressar, isso, gente, tem um peso enorme no futuro, tem uma facilidade muito maior para a criança se desenvolver. Então, assim, hoje nós falamos um pouquinho da questão da aprendizagem, né, dessas 7 habilidades aí, competências e aprendizagens que precisamos estimular em cada um de nós. E lembrando, nunca é tarde. Eu já sou velha, eu já tô madura, eu não dá conta mais. Dá. O conhecimento, a aprendizagem não tem idade. Você pode aprender sempre, em toda e qualquer situação. Então, se você também não tem essas habilidades, corra atrás, faça alguma coisa para que você possa desenvolver. Hoje, a gente vai estar dando essas dicas só da questão da aprendizagem, mas no decorrer dos outros dias vão ter outras dicas que vão auxiliar também para a aprendizagem, tá bom? Eu só queria deixar claro, eu falo muito a gente, né? Então, assim, não é corretamente, né? Ortograficamente falando, não é correto. Só que serviço de linguagem, né? Sou mineira, então o agente, então ele está muito presente. Então, é muito difícil para mim tirar o agente. Então, vocês vão me ouvir falando muito disso, mas relevem esses vícios de linguagem, né, da região e tentem absorver ou retirar um pouquinho de informação que está sendo repassada e que é para ajudar mesmo no desenvolvimento de cada um de vocês. Então, em breve, nós voltaremos com outras dicas e sugestões e até alguns temas, e nós vamos falar para frente: dislexia, descalculia, disgrafia, TDAH, transtorno do espectro autista. Nós vamos falar um pouquinho de cada um, tá bom? Mas vamos por etapas, porque, como eu disse, é uma sequência. Então, primeiro tem que entender uma coisa para depois entender a outra. E aí, para quem quiser, pode deixar sugestões de temas para serem falados. Para esse mês já tem um cronograma, mas aí a gente pode ir jogando mais para frente. Então, dicas, se você tiver, de como que você lida com essa questão da aprendizagem. Vamos compartilhar um pouco também daquilo que a gente tem. Quando a gente compartilha, a gente distribui e aprende muito mais. Tudo que a gente guarda muito para a gente se perde.
Então vamos compartilhar um pouquinho do que a gente tem. Então se vocês tiverem alguma orientação, alguma dica, pode ir colocando nos comentários. Vai estar disponibilizado no Instagram e no Facebook. Então talvez no Face fica mais fácil para vocês estarem colocando. Então muito obrigada por estarem aqui até agora, assistindo, ouvindo, participando conosco. Então um abraço para todo mundo e até a próxima. Beijos, fiquem com Deus.